A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Lembrando que estamos dando início ao primeiro trimestre do ano de 2023. Tá bem? O tema do trimestre será os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Cristo. Amém? Hoje nós estaremos tratando da lição de número 1. E lembrando também que o comentarista da lição é o pastor Eliel Araújo de Alencar. Então, nos lembramos sempre que o tema principal é os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Hoje, a lição de número 1, nós estaremos falando sobre ela. Ela será ministrada nas igrejas no dia 4 de janeiro de 2026. E traz o tema: os discípulos de Cristo são novas criaturas. O texto áureo se encontra na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, o capítulo de número 3, o versículo de número 10, que diz desta maneira: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Tá? A verdade aplicada nos ensina que o discípulo de Cristo anda em novidade de vida, não mais dominado pela natureza pecaminosa. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é reconhecer o valor do arrependimento para a vida cristã. 2, ressaltar que em Jesus somos nova criatura. E o terceiro objetivo é saber que Cristo nos oferece uma nova vida. Desculpa o molhar do dedo. O motivo de oração, ele pede que nós tenhamos mais vida, que mais vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Como sempre fazemos, destacamos algumas partes que consideramos essenciais para o nosso estudo e partimos aí para compreender. Nesta lição veremos a necessidade de o ser humano se arrepender e crer em Jesus Cristo a partir do anúncio do Evangelho e pela ação do Espírito Santo. Ora, nada mais bíblico do que uma conversão genuína, do que uma nova vida, uma transformação genuína, uma nova criatura genuína na presença de Deus. Não tem outro aspecto, não tem outra fórmula a não ser esta: a necessidade do ser humano se arrepender e crer em Jesus Cristo a partir do anúncio do Evangelho e pela ação do Espírito Santo. Então, nós vamos trabalhar em cima disso para que nós tenhamos o quê? Um crescimento em maturidade espiritual e viver a missão até a eternidade com Cristo Jesus. Tá bem? Então, nós temos aqui, primeiro, novas criaturas, quer dizer, pessoas realmente transformadas, pessoas realmente feitas novamente, através do crer, através da pregação do Evangelho e do poder do Espírito Santo. O que é uma nova criatura? O que é nascer de novo? O que é ser um salvo? Nós podemos fazer a pergunta de diversas formas. Porém, a resposta mais básica é esta: não mais dominados pela natureza pecaminosa. Quer dizer, não mais sendo regido, não pendendo para o lado do pecado. Então, a nova criatura, ela não é mais dominada. Quando nós falamos sobre domínio, vamos nos lembrar de animais selvagens que são adestrados, né? De quando, em vez, eles dão uma escapadinha e fogem da regra. Mas alguns, eles, desde pequeno, eles são adestrados. E o que acontece? Vamos falar de leões, tigres, animais, bestas feras de verdade, né? Elefantes,
coisas que, se estivessem dentro do seu habitat natural, eles seriam totalmente perigosos. Mas eles são dominados pelo ser humano, eles são adestrados. Quer dizer que ele vai obedecer a comandos dados por um homem, por um ser humano, por aquele que o adestrou. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de que eles não vão agir, na maioria das vezes, segundo a sua natureza selvagem, porque agora ele está dominado. Desde pequeno ele foi ensinado. Quando falamos de nova criatura, nós estamos falando de criaturas dominadas desde do seu nascimento pela natureza pecaminosa. Ora, e obviamente, agindo de tal maneira, este ser humano que ele vai demonstrar toda a sua pecaminosidade, toda a sua ferocidade, se ele não for totalmente dominado pela ação do Espírito Santo, pela fé, pela pregação do Evangelho e pela conversão genuína na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, assim como uma besta fera, um animal selvagem, a sua parte selvagem continua nele, porém, ele se sente dominado pelo seu adestrador. Nós, seres humanos, também continuamos com a nossa parte humana dominada, ou o pecado ainda está em nós, o pecado ainda habita neste corpo carnal, mortal, neste corpo que agora está aqui na face da terra. Veja, porém, quando o Senhor Deus entra na nossa vida, veja que o domínio do Espírito Santo não é comparado, obviamente, a chicotes, a controles alimentares, a agrados alimentares, quando se consegue fazer uma determinada coisa. Porém, nós temos a mesma ideia de que o homem pecador, a natureza pecaminosa, ela é domada, ela é dominada. Não é questão de sermos adestrados, mas somos novas criaturas porque aprendemos a viver uma esfera, a viver de uma maneira diferente, mesmo estando ainda num corpo pecaminoso. Tá bem? Então, veja, uma nova criatura, ela é o quê? É uma pessoa que não é mais dominada pela natureza pecaminosa. Tá? Por ora, vamos ficar com esta ilustração. Olhando, então, para os objetivos da lição, nós vamos ver que o primeiro fala do quê? O primeiro ele vai falar de arrependimento, reconhecer o valor do arrependimento para a vida cristã. Então, vamos falar sobre arrependimento. O segundo fala do resultado, ressaltar, que em Jesus somos nova criatura, tá bem? E o terceiro, saber que Cristo nos oferece uma nova vida. Então, a nossa lição ela é pautada nesses 3 pontos. Primeiro, nova criatura dominada, não mais dominada pela natureza. Por quê? Primeiro, arrependimento. O que é? Quando acontece? De que forma acontece? Quais os frutos dignos de arrependimento? Segundo, a nova criatura, como deve ser? Qual o seu comportamento? Qual a sua maneira de ser? Qual a sua apresentação? Está ligada ao antigo modo de vida ou não? Segundo, nova vida, quer dizer, aqui nova criatura, fala da pessoa. Nova vida vai falar do seu caminhar agora no meio dos seres humanos. Também uma nova vida, uma nova forma de viver, tá? Uma dimensão diferente de vida, uma diferença de vida. Então, criatura fala da pessoa, o nova vida vai falar, vamos então trazer o comportamento para cá. Uma nova forma de se comportar-se mediante o quê? Princípios e preceitos através da palavra de Deus para a nossa vida. No ponto de número 1, nós temos uma nova dimensão de vida, tá? Que vai ficar aqui dentro, uma nova dimensão de vida. Fala-se tanto, né? Tanta coisa de ficção, tanta coisa que as pessoas... Eu não sei como a mente do ser humano pode ser tão criativa,
Então eles falam de uma dimensão, de uma outra forma, uma série de coisas. Mas aqui nós estamos falando da questão normal de dimensão, uma forma diferente de viver. Por quê? Veja, quando olhamos no ponto de número 1, na introdução do ponto de número 1, uma nova dimensão de vida, é o que nós vamos tratar em todo o ponto de número 1, nós começamos com uma grande realidade. Tá? Por que toda esta necessidade? Por causa do pecado. O pecado que destrói, o pecado que separa, o pecado que mata, o pecado que conduz à perdição, o pecado que destrói famílias, o pecado que destrói a vida, o pecado que destrói relacionamentos e o pecado causa separação entre o ser humano e Deus. Veja, aquele que pode nos proporcionar vida. Tá bem? Quando nós falamos de pecado, nós precisamos principalmente pensar nisto, que o pecado separa o homem de Deus. Ora, nós não fomos feitos na criação, o Senhor não criou o homem para ele viver só, para ele ser um eremita, para ele ser sei lá, né? Mas para que ele viva em comunhão, para que ele viva em sociedade. Por causa disto, a necessidade. Porém, veja, a necessidade maior de ter um relacionamento muito mais íntimo, nós temos que nos lembrar que é com Deus. Porque foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos deu a vida, foi Deus quem nos deu condições e é Deus quem nos levará para a vida eterna. Ora, para vivermos em paz, nós precisamos estar unidos a Deus. E o pecado, ele é um separador, ele divide todas as coisas. E, principalmente, ele divide o ser humano do seu Deus, do seu Criador. Ora, separados de Deus, nós não podemos ter paz, nós não podemos ter alegria, nós não podemos ter uma vida completa, nós não podemos ter felicidade, nós não podemos ter nada. Ainda que vivamos de uma determinada aparência quando estamos distanciados de Deus, esta aparência, ela nunca permanecerá para sempre. Infelizmente, mais dia, menos dias, essas aparências, estas máscaras, elas vão cair da nossa face, elas vão cair de diante de nós. Ponto de número 1. O arrependimento, veja, na nova dimensão de vida, o arrependimento é uma ordenança. Tá bem? Então, vamos começar a falar sobre o arrependimento. Primeiro, que não é um pedido. O arrependimento é uma exigência. Veja, para que o relacionamento ele seja restaurado entre o homem e Deus, há uma exigência, que o homem se arrependa dos seus pecados e peça perdão por eles. Mais adiante nós veremos que não é tão simples como se apresenta nos dias de hoje. Veja, as pessoas simplesmente demonstram um aparente constrangimento por causa do pecado, aparente ainda, hein? Um aparente remorso, e as pessoas têm isso como um arrependimento. Mas a vida espiritual desta pessoa, e também ligada à sua vida física, material, ela nunca prospera. Por quê? Veja, o constrangimento e, como eu sempre digo, o remorso, eles não têm efeito prolongado, eles não têm um efeito que muda, um efeito transformador. Pelo contrário, ele transforma, ele muda uma circunstância até determinado ponto. Depois disso, veja, como eu disse, estas aparências elas vão cair. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que alguns, ponto de número 1, nós estamos falando de arrependimento, que alguns profetas, quer dizer, alguns profetas, falaram ao povo sobre a importância de voltar-se. Tá bem? Aqui a ideia de arrependimento é aquela volta. Você está no caminho que desagrada a Deus e que está te conduzindo para a perdição eterna. Então você simplesmente vai fazer uma meia volta, e vai retornar por um caminho diferente. Este caminho ele é ditado pelos preceitos, pelos mandamentos, pelas ordenanças, tá bem? Da palavra de Deus, pelas exigências da palavra de Deus. Então, veja, a ideia aqui é a importância de se voltar para Deus mediante um arrependimento, como eu disse, um arrependimento
sincero. Tá? Quantas pessoas usam, quantos de nós, muitas vezes, estamos único e tão somente usando máscaras? Tá? O que mostra que nós estamos usando máscaras e não estamos sendo sinceros diante de Deus? É a constante repetição dos nossos pecados, das nossas falhas. É a constante. Veja, uma coisa é eu pedir perdão porque eu peco por atos, palavras e pensamentos. Outra coisa é eu ser obrigado constantemente a pedir perdão pelo mesmo pecado que ofende a mim, que ofende a Deus e que ofende a sua igreja. É totalmente diferente. É totalmente diferente aquele pecado que nós falamos que nós pecamos e, óbvio, precisa ser perdoado por Deus todos os dias. Mas existem pecados que ele afeta. João, ele vai dizer, o amado, ele diz, por estes eu peço que não ore. Quer dizer, por quê? Tragam para mim, tragam para os cabeças da igreja. E nós vamos orar, lógico, vai haver o perdão, mas é necessário alguma sanção, alguma intervenção do ministério. Então ele diz, traz para mim. E o Senhor, então, a lição ela nos fala de um arrependimento, primeiro, veja, sincero. E nós nos tornamos, infelizmente, experts, nós nos tornamos pessoas ímias, pessoas que gostam de enganar. Veja, porém, nós conseguimos enganar o ser humano, mas nunca conseguiremos enganar a Deus. Por quê? Se o arrependimento não for sincero, não há perdão. Não há perdão, não há nova criatura, não há nova vida. Consequentemente, não há esta religação entre o homem e Deus. Tá? Esta reconciliação, né, como sempre falamos, esta reconciliação entre o homem e Deus. Por quê? Nós não estamos sendo sinceros. Quer dizer, e quando nós não somos sinceros, o que é que nós somos? Hipócritas. Por quê? Veja, nós apresentamos uma aparência aos homens que, aos olhos de Deus, elas não são aprovadas, mas diante dos homens nós conseguimos reaver ministérios, nós conseguimos reaver posições, nós conseguimos reaver credenciais, nós podemos reaver lugares, assentos nas bandas, nas orquestras, nas áreas musicais da igreja, nós conseguimos nos assentar novamente à Santa Ceia, mas nunca conseguiremos nos assentar à destra do Deus Todo-Poderoso, à destra do Deus Todo-Poderoso. Porque, veja, o arrependimento nunca foi sincero, sempre vivemos de máscaras, vivemos escondidos, criamos cavernas, subterfúgios, que dá a aparência de uma nova criatura, mas na realidade nunca fomos. O ponto de número 1, 2 vai falar o arrependimento conduz à salvação. Então o arrependimento ele tem que ser sincero. Por quê? Porque é o caminho, ele é o condutor, é aquele que nos leva para o quê? Para a salvação. Que nos leva para a salvação. Veja que é outro importante assunto, de extrema importância esse assunto, porque nós não estamos falando de meia hora no inferno. Não estamos falando de um purgatório que não existe. Nós estamos falando de uma eternidade. Veja, se ele conduz à salvação, nós temos dois caminhos para a eternidade. Ou salvos mediante um arrependimento sincero na presença de Deus, sendo novamente ligados ao Senhor e tendo uma salvação eterna, ou fora disto, o que é que nós temos? Nós temos a condução para a perdição eterna, para o inferno. Então é um assunto que precisa muito bem ser tratado nos dias de hoje, muito mais quando se oferece mais um lugar para se assentar dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, do que ir morar no céu com Cristo. O que se oferece hoje dentro da maioria das denominações é um lugar confortável, é um lugar tranquilo, onde o evangelho pregado não mexe com o pecado, também não deixa o pecador desconfortável a ponto de ele se arrepender, então ele tem um assento tranquilo, como se fosse aí uma cadeira cativa num estádio, uma cadeira cativa num show, uma cadeira cativa em qualquer lugar. Como eu disse, menos na presença de Deus, menos está
na presença de Deus. Então, no ponto de número 1, 2, nós falamos que o arrependimento conduz à salvação. E eu separei esta parte. Se arrepender não significa apenas se entristecer. Lógico, todos os que pecam se entristecem. Nós vemos lá Adão. Adão ficou triste. Eva também. Tá bem? Mas o processo de arrependimento, ele não pode parar só no entristecimento por causa da nossa má conduta, da nossa má posição, daquilo que nós praticamos. Veja, ele não significa apenas entristecer por causa do pecado, mas inclui, veja, além da tristeza, soma a isto, o quê? A decisão de mudar. A decisão de mudar. Veja que o peso do pecado, ele tem que ser tão bem entendido que, ao cometê-lo, nós nos entristecemos e, automaticamente, o que é que nós fazemos? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso sair desta situação. Eu preciso me converter genuinamente. Eu preciso parar com isto. Veja, a decisão, o entristecimento por causa do pecado, ele tem que incluir esta outra situação, que é decidir mudar. E quando é que nós decidimos mudar? É quando o lugar onde nós estamos, o que nós estamos praticando, o que nós estamos estudando, se for uma educação, onde nós estamos trabalhando, ele não satisfaz os nossos desejos, não nos deixa alegre. Pelo contrário, nos deixa triste, cansado, fazemos de qualquer maneira. Então aí nós decidimos, quer dizer, nós pesamos prós e contras e chegamos à decisão de que precisamos mudar. A vida espiritual, ela vai funcionar mais ou menos desta maneira. Veja, o entristecimento pela prática do pecado tem que ir mais além, ela tem que incluir a decisão de mudar. É aquele ponto em que eu paro e sento, eu preciso mudar, eu preciso sair desta situação, eu preciso sair desta circunstância, eu preciso fugir do estado em que eu estou vivendo. E é o que acontece. Então, o arrependimento conduz à salvação. A partir do momento em que eu tomo esta decisão de mudar de vida, mudar o meu comportamento, mudar o meu estilo de vida, o que acontece? Eu começo no processo da salvação. Eu vou iniciar o caminho da salvação. Porque ao mudar, obviamente que eu não vou mudar, obviamente não, existem pessoas que conseguem mudar para pior do que eu já estou. Não, eu quero melhorar. E melhorar é o quê? É eu entrar no caminho para agradar a Deus, para satisfazer ao Senhor. Então veja, o arrependimento, quando ele é sincero, ele faz o quê? Além de nos entristecer por causa do pecado, ele não para nisto, não é só isto. O que ele faz? Ele inclui na lista do que eu devo fazer para fugir do pecado, decidir mudar. Deve ser a primeira. Então eu decidi, a partir do momento em que eu tomo uma decisão, essa decisão obviamente me levará a ações do quê? De mudanças, de transformação. Tá bem? Então, toda decisão, ela traz a ideia de mudar. Então, eu me decidi por uma determinada coisa, eu vou mudar. Tá bom? Vamos para o ponto de número 1, 3. O arrependimento conduz à salvação. É o 2. O 3 é o arrependimento e a nova criatura. Então, veja, decidimos mudar. Mas mudar começa por onde? Quando nós decidimos mudar por causa da tristeza pelo pecado, é um mudar externo? É um mudar externo? É mudar por fora somente? Não. Veja, o arrependimento e a fé são dois aspectos essenciais à transformação. Tá? A mudança, veja, a partir do momento em que falamos de mudança, de transformação, nós estamos falando de algo novo. Uma nova criatura, uma nova vida. Tá bem? Essenciais à transformação da vida de quem deseja. Desejar é mais do que querer. Eu sempre digo isto. Uma coisa é você querer, outra coisa é você desejar. Tá? Desejar. Vamos nos lembrar da mulher gestante, da mulher grávida, quando ela tem aqueles desejos de determinados alimentos, horas, totalmente fora do padrão de funcionamento
de lojas ou de conveniências ou do que quer que seja, e alimentos também que não condizem com a alimentação normal, né? A normal do dia a dia. E nós chamamos isso do quê? De desejo. E através desse desejo, o marido é obrigado a sair correndo aí por inúmeros lugares e horas até conseguir o que ela quer. Depois ela vai lá, né, como aquela irmã que teve um desejo de comer jaca 2h30 da madrugada. Ora, o marido fez das tripas o coração para buscar a jaca, e tinha que ser jaca mole, não poderia ser jaca dura. Então vamos lá, e ele consegue, vai, abre a jaca, chega em casa, pega alguns caroços, né, alguns bagos da jaca e coloca num prato para a esposa. Ela simplesmente experimenta o restante ela não quer mais, vira de costa e vai dormir. Então um desejo é uma vontade ardente de querer alguma coisa. Então nós vemos que arrependimento e fé são dois aspectos essenciais da transformação da vida de quem deseja. Deseja o quê? Seguir a Cristo. Tá? Vamos de novo aqui a questão de seguir. Esta palavra seguir, o desejo, que é uma vontade ardente, um querer ardente, não é de qualquer coisa, é de seguir a Cristo. Obviamente que esse nosso desejo de seguir a Cristo, ele deve ser maior, exponencialmente maior, do que os demais da vontade que nós temos de seguir. Seguir uma página, seguir uma pessoa, seguir um determinado clube, seguir... Não, nós estamos falando de seguir a Cristo. Tá bem? Seguir a Cristo, ela vem com o quê? Com a mudança, o arrependimento, a decisão de mudar. Veja que não é, vamos tirar agora o ponto de interrogação, porque já entendemos que não é somente externo, ou primordialmente externo, e nos lembramos que o arrependimento e a fé, agora nós temos mais um elemento na vida deste ser humano, deste cristão, são dois aspectos essenciais à transformação. Quer dizer, a mudança de vida, a uma nova vida. De quem? De quem? Agora vamos transformar numa pergunta. De quem? De quem deseja seguir a Cristo. Ora, então, seguir a Cristo não é a mesma coisa que seguir um ser humano, uma pessoa, um clube, seguir uma... Não. Seguir a Cristo envolve o quê? Veja, um desejo. Aí eu exemplifiquei um desejo. Mas existem desejos também, tanto quanto, ou até mais, avassaladores do que o que eu citei. Lógico. Mas a ideia de desejar aqui não é somente querer, é aquele desejo que extrapola, é aquela vontade que rompe os limites do normal, e nós vamos seguir a fé, não na questão de extrapolar, de cometer loucuras, mas partir para o sobrenatural. É um desejo sobrenatural de seguir a Cristo, de andar após Cristo como uma nova criatura, como uma nova vida, tirando o pecado, porque através do arrependimento. Então, no ponto de número 1, nós falamos sobre a nova dimensão. E veja que esta dimensão de vida, ela traz uma ideia, ela tem que trazer uma ideia que nos constranja, que nos comova, que faça com que nós pensemos diferente daquela maneira como pensamos. Por quê? Veja, a partir deste pensar diferente, virá o quê? Uma nova conduta, uma maneira diferente de ver, uma maneira diferente de viver. Tá? Como nós vamos ver no ponto de número 2, que diz assim, olha, em Cristo somos nova criatura. Tá? Nova criatura. Agora estamos falando da conversão da pessoa. Tá? Quando as pessoas irão olhar para esta nova árvore e ver um tipo de fruto diferente daquele que ela produzia. Quer dizer, a sua conduta, todo o seu, aquilo que pautava a sua vida, agora é totalmente diferente. Então nós vemos no ponto 2.1 que diz assim, veja, a transformação espiritual. Então, o externo aqui, nós já vamos substituí-lo, tá bom? O externo pelo interno, porque tudo o que nós falamos
de espiritualidade, nós estamos falando de espírito e alma, nós estamos falando da parte imaterial do ser humano. Vamos lembrar das outras aulas, a parte imaterial, alma e espírito, tá bem? Então, veja, o convertido, o termo ele vai dizer, veja, que o externo não é descartado. Por quê? A partir da mudança interna, o homem interior ele vai refletir no homem exterior. Veja, o coração alegre está lá dentro. A formoseia o quê? O rosto. A boca fala externa do que o coração interno está cheio. Tá bem? Sempre nos lembrando das figuras de linguagem da Bíblia a respeito das partes do corpo, né? Lembrando que o coração, se nós pensarmos nele como um órgão, ele faz o quê? Ele bombeia sangue para os demais órgãos, né? para todo o corpo. E quando nós falamos de coração novo, nós estamos falando de uma nova criatura, de uma nova mentalidade, de uma metanoia, de uma mudança de pensamento. Tá bem? Então, o externo não está descartado, porque o interno tem que refletir no homem exterior. O homem interior, ele se renova a cada dia, mas o homem exterior, ele vai o quê? Se corrompendo. A corrupção aqui é questão do tempo, a velhice vai chegando, mas o interior se renova. Então, veja que um está ligado ao outro. Então, no ponto 2.1, nós estamos falando da transformação espiritual em Cristo. A partir desta transformação, o convertido é apresentado a um viver diferente. Tá? Então, vamos lá, diferente do que manteve até então. Inclusive, veja, tá? Veja, de incluir, de inclusão. Então, nós temos a ideia de incluir mais alguma coisa aqui e de algo mais aqui também. Inclusive, recebendo um novo coração e um novo aspecto. Então, veja que a vida nova, esta nova vida transformada, o novo convertido, ele é apresentado a um viver diferente. Lógico, ele não pode ser um cristão e dizer que segue a Jesus Cristo se ele mantém o mesmo padrão de vida pecaminoso, mundano, tá? Agressivo a Deus e a sua palavra, e dizer que é um cristão. Não existe coerência, não tem como. Então é apresentado a ele o quê? Um viver diferente do que ele manteve até então, incluindo o quê? O receber um novo coração, tá bem? E um novo espírito. Nós estamos falando agora do interno novamente. Coração e espírito. Corpo, alma e espírito, tá bem? Físico, né? Quando nós falamos do corpo, são as necessidades físicas. Quando nós falamos da alma, são os sentimentos. Quando nós falamos do espírito, nós estamos falando de relacionamento, tanto com Deus quanto com os nossos semelhantes. Então, o convertido, né, o novo convertido, ele é apresentado a uma vida diferente. Que vida diferente é esta? Veja, recebendo um novo coração e um novo espírito. Obviamente que, tendo nele estas transformações e esta inclusão, o que acontece? Ele vai viver de maneira diferente. Ele vai viver porque agora ele é regido, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus através de um novo coração que ouve a voz e de um espírito que tem vontade de se relacionar com Deus, de se reconciliar com Deus, expelindo, expulsando o pecado. O que acontece? Nós vamos ter uma reconciliação com Deus. Uma reconciliação com Deus. Tá? É uma nova conciliação. Nós estaremos novamente ligados a Deus. Tá bem? Então, veja, a partir do arrependimento e desta transformação, desta entrega desta vida ao Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar ao convertido este viver diferente. Diferente do que ele foi até ontem. É isto que deixa seres humanos e seres espirituais deslocados. Ele diz, como é que pode ser isto? Como é que pode acontecer isto? Como se sucedeu? Como sucedeu estes tipos de coisas? Sucedeu através do quê? Veja, de uma vida transformada,
também, quer dizer, aqui ele já é convertido, já é chamado de convertido, uma vida diferente da que ele tinha, e ele só pode alcançar esta mudança mediante o que? A operação poderosa do Espírito Santo. Que operação é esta? O que é que ele opera, o Espírito Santo? Veja, o novo coração e o novo espírito. Tá bem? Esta parte pertence única e exclusivamente a Deus. Então, esta operação, essa transformação, ela é feita através do Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos o ponto 2.1, que a transformação espiritual em Cristo é necessária. E a transformação ela só vai poder ser completa se este convertido receber um novo coração e um novo espírito. Vem o coração, o psique, a alma, quer dizer, o pensante, é aquele que vai começar a refletir, pensar diferentemente do que ele pensava outrora, veja, viver diferente que manteve até então, e este Espírito vai fazer o quê? Testificar, o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Um novo relacionamento, que é a reconciliação. Então eu tenho, veja, uma forma diferente de pensar e uma forma diferente de me relacionar com Deus e com o meu semelhante. Esta operação ela só pode ser realizada pelo Espírito Santo do Senhor. Também esta operação. Ponto de número 2.2, a conversão e a fé. Tem ligação? Não tem? Eu posso me converter sem ter fé? Em vindo a fé para a conversão, eu tenho como não viver esta fé? São perguntas. Algumas denominações, eles apoiam suas doutrinas dentro disso, né, de que o homem não pode rejeitar. O outro diz que o homem pode rejeitar. Eu não estou aqui agora defendendo pontos de vista, tá bem? Nós estamos falando da lição, tá bem? Tem como eu fazer determinadas coisas sem a presença de Deus na minha vida? Não. Na presença de Deus na minha vida, eu posso rejeitar as coisas de Deus? É aí que nós precisamos pensar, né, na questão do livre-arbítrio. Mesmo com a presença de Deus, estando na presença de Deus, eu posso rejeitar, eu posso deixar de lado a vontade de Deus? Então, o ponto 2.2 diz assim, conversão e fé. Então, de novo, nós temos mais dois aspectos. Aqui tem arrependimento e fé, agora nós estamos falando de conversão, tá? Da conversão, da mudança de vida. Uma nova vida, uma nova criatura. Em Cristo recebemos o perdão, tá? Que é o princípio de tudo. Se nós não tivermos os nossos pecados perdoados, não há como ter um relacionamento, porque o pecado separa o homem de Deus. Então, veja, por que o arrependimento tem que ser genuíno? Porque eu preciso do quê? Eu preciso do perdão. Eu preciso do perdão. Da ideia de que as minhas transgressões foram expiadas, foram perdoadas, foram apagadas, foram cobertas pelo sangue bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, em Cristo eu recebo o perdão, porque se eu não for perdoado, o pecado continua na minha vida e a separação entre o ser humano e Deus, ela continua. Óbvio, o relacionamento não existe. E a identidade, então falamos sobre o perdão, e a identidade de filhos de Deus. O que é uma identificação? Se você é parado, se você vai até uma repartição pública ou não, onde você estiver, o que eles vão te pedir? O seu RG, que é a sua identidade. É um documento, hoje nós temos outro, mas vamos voltar alguns anos atrás. A identidade era o documento mais exigido em tudo que nós fôssemos fazer. Por quê? Lá estão as informações básicas da nossa vida. Nosso número, nosso nome, o nosso registro geral, né, de cadastro, a nossa filiação por parte de mãe, o nome da mamãe está lá, o nosso local de nascimento, tá bem? Fala da nossa nacionalidade, da nossa naturalidade, de onde nascemos, qual o país que nascemos, o nome da mamãe, tá bem? Porque papai tem-se a ideia de que
pais são muito, mãe é uma. Não, pai também é só um. Quando ele é um pai de verdade, ele é homem de verdade, ele não deixa as suas responsabilidades, a não ser que ele morra, aí é diferente, tá? Aí é diferente, tá bom? Então, voltamos à questão. O que eles nos pediam? Nos pediam o RG, tá? Que é o registro geral, tá? Porém, o que vai acontecendo? Vão aparecendo os homônimos, né? As pessoas que têm o mesmo nome, às vezes um número ou outro dentro do registro geral difere, mas quando olhamos para o padrão humano, nós encontramos falhas? Sim, nós encontramos falhas. Mas a identificação, a identidade que nos é dada por Deus como filhos dele, não existe erro, não existe homônimo, não existe, quer dizer, a pessoa que tem o mesmo nome, o número aparente do RG, a mãe pode ter... Não, existem casos, tá bem? A identidade que o Senhor nos dá, quer dizer, aquele RG espiritual, o registro geral que nós temos no céu, como filhos de Deus, ele não erra, ele não falha, Deus não falha. Tá? E isto nos traz o quê? Veja, este recebimento nos traz o quê? A segurança da conversão. Quando nós nos convertemos e a fé que nós recebemos, isto nos garante perdão e identidade como filhos de Deus. O novo nascimento, também a nova criatura, o novo nascimento é marcado pela conversão, veja, conversão que nós já falamos um pouco, e pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento, a fé é aquilo que me liga, tá bem? Que me dá consistência, a fé, ela me garante, a fé, ela me fortalece em situações que exigem além do natural. Lembra que nós falamos no início do sobrenatural? Então a fé, ela me faz ver o invisível, tocar o intangível, crer no inacreditável, no impossível, que nós chamamos de milagre. Tudo isso vem mediante a fé, Então, veja, é marcado pela conversão e pela fé em quem? A fé é em Cristo Jesus. A fé é em Cristo. Não é numa denominação, não são nos homens, não são em mulheres, mas a fé é o quê? Ela está ligada intimamente à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, conversão e fé, a mudança, tá? A mudança de paradigmas, da forma de viver diferente que nós tínhamos até então, também, quer dizer, incluindo um novo coração, um novo espírito, trazendo perdão, nos dando uma nova identidade, tá bem? E também fazendo o quê? Que o novo nascimento é marcado pela conversão. Óbvio, se eu estou nascendo de novo, se eu sou uma nova criatura, é porque houve uma conversão, houve uma mudança. Tá? Uma mudança de caminho, uma mudança de rota, uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimentos, uma mudança de palavras, a conversão, ela vai envolver várias áreas da nossa vida. E também a fé, como eu já disse, a fé em Cristo. Então, o convertido também é marcado pela conversão e pela fé em Cristo Jesus. Tá bem? Não tem como nós fazermos uma coisa sem fazermos a outra. Não há como ter uma coisa sem ter a outra. Ponto 2.3, viver no mundo como nova criatura. Tá bem? Então vejam bem, a transformação, novamente, a transformação em Cristo impacta o dia a dia. Veja que é uma transformação que agora ela vem para fora. Lembra que eu disse que o externo não pode ser descartado? Não pode. Se eu sou uma nova criatura, um novo ser, obviamente que o lado externo ele vai transparecer esta conversão. E como que ele faz? Ele vai impactar o dia a dia, Tá? Quer dizer, a minha vida secular. Tá? Não só a vida espiritual, mas a minha vida secular. Refletindo-se veja, no dia a dia, o meu dia a dia, o que ele tem que fazer? Refletir ações, escolhas,
e relacionamentos. Esse aqui é o principal, tá? Que glorificam a Deus e testemunham a nossa vida. Então, veja, aquilo que aconteceu lá dentro, na alma e no espírito, agora ele vem para o lado de fora, ele vem para o externo, ele vem para o lado de fora. Fazendo o quê? Impactando o meu dia a dia, transformando o meu dia a dia. Mas transformando o quê? O meu jeito de acordar? O meu jeito de tomar café? O meu jeito de almoçar? O meu jeito de... Não, ele vai fazer o quê? Vai refletir este dia a dia transformado, vai refletir-se o quê? Em ações, né? Nas minhas atitudes, na minha forma de me conduzir, nas minhas escolhas. Vejam, outrora eu escolhia segundo a minha vontade, agora as minhas escolhas serão feitas o quê? Subordinadas à vontade de Deus. Não serei um autômato, mas também agora não sou um bastardo. Agora eu vivo a paternidade de Deus na minha vida como filho. Veja, a identidade de filhos de Deus. E, obviamente, que o filho que quer agradar o seu pai, tudo que ele vai fazer, primeiro ele vai consultá-los, né, seus pais. Então, veja, vai refletir a transformação do dia a dia em ações, quer dizer, a forma em que eu vou agir com o meu semelhante, agir com o meu local de trabalho, agir com o meu patrão, agir com os meus irmãos, agir no dia a dia. Também o meu relacionamento pessoal será diferente. Será diferente. 2, veja, as escolhas também serão diferentes. Como eu já disse, as escolhas, todas elas estarão pautadas à vontade de Deus. E os relacionamentos eu vou escolher, eu vou saber escolher, me lembrar do Salmo de número 1, o verso de número 1, me lembrar de 15:33, que Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu vou começar a pensar nisso. Uma coisa é eu ter educação, bom dia, boa tarde, boa noite, como está? Precisa de uma ajuda? Posso ajudá-lo? É uma coisa. Agora, misturar o meu viver com o viver mundano, isto já não é um padrão bíblico. Não é um padrão bíblico. Porque eu preciso, né, lembrar-me da bem-aventurança do homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores e nem se assenta à roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Aleluia! Dentro de relacionamentos, escolhas, ações, ele tem o seu prazer. Em quê? Em glorificar a Deus. Veja, tudo que ele vai fazer, qual é o seu primeiro pensamento? Deus ficará feliz. Eu vou agradar a Deus. Isso que eu estou fazendo glorifica a Deus ou vitupera o bom nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, a transformação em Cristo impacta o dia a dia. Ações, escolhas, relacionamentos que glorificam a Deus e testemunham. Aqueles que me acompanham no dia a dia, o que eles vão perceber? Que eu sou uma pessoa diferente, uma nova criatura, uma criatura diferente. Tá bem? Então, veja, o que eu preciso me preocupar no meu dia a dia com ações, escolhas e relacionamentos? Primeiro, glorificar a Deus. E depois testificar ou testemunhar a nova vida que agora eu recebi de Deus. Como diz aquele hino, né? Aquela música. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado, acho que é isso, né? Ensinado por Jesus. Veja, então a transformação genuína, a conversão genuína, que ela é feita de arrependimento e que nasce uma nova criatura com um novo padrão de vida, o que ele faz? Ela glorifica a Deus e testifica. Tem prazer de testificar aos homens que é uma criatura diferente, que é uma nova criatura, que já não é mais, não tem mais aquele comportamento que tinha outrora. Tá bem? Ponto de número 3 e último, uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Então, nós vemos na introdução que a mensagem do Evangelho proporciona a oportunidade de um encontro. Veja, nós falamos em sinceridade aqui, tá bem? Nós falamos em ser genuínos e agora nós estamos falando de realidade. A questão de real aqui
não tem a ver com realeza, mas de verdadeiro. O real, um encontro real, verdadeiro, legítimo. O encontro que transforma, que muda, que faz eu ser uma nova criatura. Mas esse encontro é com quem? Veja, com o Filho de Deus. Mas esse encontro com Cristo só me é possível, por quê? Por causa da mensagem do Evangelho. Por isso também a mensagem do Evangelho tem que ser genuína. Não pode ser qualquer Evangelho, tá bem? Como Paulo falou aos Gálatas. Não pode ser um Evangelho qualquer. Não pode ser uma água com açúcar. Não pode ser aquele Evangelho, venha como está, fique como quiser e saia da maneira que bem entender. Não, tem que ser um Evangelho genuíno, tá bem? Por quê? Vai nos proporcionar a oportunidade. Então, nós temos a oportunidade. Quantos tiveram oportunidade de ter um encontro real com Cristo? Um sobe numa árvore, o outro começa a gritar, a outra vai rastejando por baixo do sol até tocar as vestes de Jesus Cristo. Estes são encontros reais, mas foram encontros motivados por uma mensagem verdadeira. Quando eles ouviram falar de Jesus Cristo, aquilo criou neles uma fé de uma tal maneira que um homem sobe numa árvore com espinhos. No caso de Zaqueu, o outro cego começa a gritar desesperadamente até Jesus ouvi-lo. Tá? A outra mulher, ela corre um baita risco de vida. Se ela é encontrada com aquele fluxo de sangue no meio das pessoas, ela seria morta, mas ela não ligou, porque ela sabia que Jesus Cristo poderia, este encontro real com o Filho de Deus, poderia ocasionar uma bênção maravilhosa na vida dela. Então ela não mediu esforços. Por isso, tá? Mas eu quero falar mais do Evangelho do que do encontro. Por que esses encontros foram proporcionados? Porque a mensagem do Evangelho foi clara, foi genuína, foi autêntica, foi verdadeira. Foi uma mensagem pregada através da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. E isto fez com que homens e mulheres mudassem os seus padrões de vida, buscassem uma mudança. Tá bem? Então nós vimos no ponto de número 3. 3.1 vai falar sobre o quê? A nova identidade em Cristo. Então agora a nossa identidade ela é diferente. A nossa identidade ela é diferente. Tá? Então o viver em Cristo é marcado pela diferença. Então nós temos diferença aqui, nós temos diferença aqui, tá bem? Nós temos diferença em mudar, decidir mudar, nós temos a diferença em vez de vontade de desejar, nós temos diferença em todas as partes da lição que nós procuramos. Tá bem? Então o viver em Cristo é marcado pela diferença em relação à vida. Agora veja, a nossa vida agora vai ser comparada. Comparada a quê? À vida dos que não querem se render ao senhorio de Cristo. Então, se a minha, como diz as Escrituras, se a minha justiça não exceder a dos escribas e fariseus, o que eu sou? Eu sou um hipócrita. Então, tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, como diz o profeta. Bem, entre o justo e entre o injusto. Tem que haver a diferença. Tá? E não somente ser diferente, mas fazer diferente. Não é só ser diferente, mas fazer diferente. É aí que nós demonstramos que somos a nova criatura, que somos nova criatura. Então, o viver em Cristo é marcado pela diferença em relação à vida dos que não querem se render ao senhorio de Cristo. Tá? E eu coloquei aqui que não é só ser diferente, mas fazer a diferença. Tá? Existem pessoas que realmente são diferentes, mas não fazem a diferença. Eles não procuram mudar. Fazer a diferença é você procurar mudar o lugar onde você está, as pessoas com quem você convive, com as pessoas com quem você se relaciona, tá bem? Com quem você faz no seu dia a dia. Veja,
o viver em Cristo impacta também o dia a dia desta maneira. Nós não somente sendo diferentes, mas fazendo a diferença, ou fazendo diferente do que o mundo faz, do que o padrão mundano faz. Nós precisamos fazer a diferença. Tá bem? No ponto de número 3.2, nós temos caminhar em santidade e propósito. Caminhar em santidade e propósito. Então é o quê? Abandonar o pecado. Portanto, veja, abandonar o pecado, a decisão de abandonar o pecado, é a evidência de uma vida transformada pelo poder de Deus. Veja, porque nós estamos deixando para trás algo que nos é agradável. Porque, segundo um hino antigo, o pecado não dói. Lembra? O pecado não dói, não dói. O pecado não dói. Se o pecado doesse, ninguém dormia, né? Ia ser uma fusarca de gritos e lamentos, mas o pecado não dói. Veja, o pecado para alguns é até gostoso. Não é o ditado? O que é proibido é mais gostoso? Então veja, quando nós decidimos abandonar o que nós gostamos, por que decidir abandonar o que a gente não quer, que é ruim, nos faz mal? Dá a impressão de ser um pouco mais fácil. Mas e quando aquilo que nós praticamos, nós gostamos? Fica um pouco mais difícil, porque nós vamos deixar de ter na nossa vida coisas que nós gostamos. E nós estamos apaixonados por esse tipo de pecado. Então, ele é um pouco mais difícil. Então, veja, portanto, quando nós decidimos deixar, né, o que nós gostamos, já é a evidência de uma vida transformada pelo poder de Deus. Veja que sair estas coisas da nossa vida, as pessoas perguntam para mim, há quase 40 anos depois que eu saí, como que você fez para deixar de fumar e beber? Veja, eu não deixei, eu fui liberto. Por quê? Porque eram coisas que eu gostava. Cigarro e bebida eram coisas que eu gostava. Fazia outras coisas? Fazia. Mas, principalmente, o tomar pinga, cachaça e fumar, já amanhecia ou levantava de madrugada fazendo esse tipo de coisa. Então, era coisa que eu gostava. Então, as pessoas perguntam, como é que você fez para deixar? Eu disse, eu não fiz nada. Porque numa determinada noite do ano de 1991, eu peguei, estávamos em uma oração por um enfermo, eu convidei os crentes, que até então eu chamava de crentes, eu convidei os crentes. E eu disse, a pessoa estava enferma, e foi-se orado pela pessoa. Mas eu sentia a centelha do Espírito Santo tocando no meu coração. E eu decidi naquela noite, eu já vinha frequentando, já havia ficado por um tempo numa determinada denominação. Mas até então não havia me decidido por Cristo Jesus. Mas naquela quase madrugada, não havia passado da meia-noite ainda, eu decidi que Cristo seria o Senhor. Eu decidi, não ele decidiu, porque eu senti primeiro esta centelha, o poder de Deus no meu coração. E eu falei para o Senhor, já que o Senhor vai me salvar, tem a cachaça, que fez a minha mãe sofrer, a minha futura esposa sofrer, a família dela, a minha família. Falei, eu não quero mais, se o Senhor vai realmente fazer uma obra na minha vida. E quando eu pus a mão no bolso, tinha uma cartela de cigarro. Eu peguei o cigarro, ainda tinha um. Quando eu fui jogar fora, ainda tinha um. Eu falei, aproveitei o ensejo e fiz uso daquele último cilindro nicotinhoso, amassei a caixinha e disse, tenho cigarro também. Eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber. Então, veja bem, isto foi numa terça-feira à noite. Na quarta-feira de manhã, eu fui trabalhar, e na frente da montadora que eu trabalhava, existiam ou existem, não sei, várias barracas, cigarro, bebida, e eu oferecia outros pecados também. Eu passei por todas elas. E eu não senti sequer vontade de parar ali para beber ou para fumar.
Já no outro dia, há casos e casos. Isto Deus fez na minha vida. Na sua pode ser diferente. A partir daquela oração, nunca mais eu coloquei na minha boca um copo de bebida, um cigarro, ou o que quer que fosse que estava trabalhando. Então, veja, abandonar o pecado, portanto, é evidência da transformação. Mas tudo isso nós temos que lembrar que está ligado ao poder de Deus. Nada acontece, porque quem é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? É o Espírito Santo. Então, o poder de Deus transforma, o poder de Deus transforma. Ninguém transforma a si mesmo. Quem transforma a pessoa é Deus. Ponto de número 3.3, já estamos estourando a hora. 3.3, ele vai dizer a comunhão e missão na comunidade. Agora, a nova criatura atuando dentro da igreja, no meio da comunidade, e fazendo também o quê? Em comunhão. Tá? Tendo comunhão, sendo um crente que tem um relacionamento com a comunidade e que também é um membro ativo dentro da comunidade. Então, a partir da conversão, aqui o convertido, da conversão, tiveram suas vidas transformadas ao abandonar vícios e comportamentos. Obviamente que tudo que nós deixamos, vocês já notaram que tudo que nós abandonamos, nós precisamos substituir por alguma coisa? Então, veja, a vida pregressa, ela era nociva. Vícios e comportamentos nocivos. Então, o que vai acontecer com o meu dia a dia? A transformação vai substituir comportamentos nocivos, vícios nocivos, um padrão de vida não condizente com a palavra de Deus, para um padrão agora condizente. Como? Eu vou ter comunhão e vou fazer o quê? E vou participar da missão na comunidade. Quer dizer, eu vou me engajar. Tá? Já estou agora colocado no corpo de Cristo, no corpo organismo, e agora serei um membro ativo no corpo organização de Cristo. Quer dizer, na igreja e a sua missão. Eu vou fazer parte. E esta vai ser uma alegria muito grande. Por quê? Eu não estarei fazendo somente para mim, eu não estarei fazendo mediante a busca de um salário. Não, eu estou trabalhando por quê? Porque eu sou uma nova criatura. E os discípulos de Cristo são nova criatura. Sendo nova criatura, o que é que ele vai fazer? Ele vai participar do corpo, tanto o organismo, vivo, quanto uma organização atuante. E em tudo isto eu estarei engajado. Tudo isso eu estarei engajado. Tá bem? Então, isso faz parte da nova criatura. Tudo isso. Aliás, pelo tempo que tivemos, não foi nem um terço. Não é nem um terço do que é ser uma nova criatura. Mas eu acredito que conseguimos trazer um resumo razoável daquilo que pode acontecer na vida da nova criatura. Amém? Que Deus abençoe. Tivemos a primeira aula do primeiro trimestre do ano de 2026. Então, até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. E vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.